Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias e hoje você vai ver: 2 pessoas ficam feridas em acidente grave no interior de Jacutinga. Também, hackers invadem sistema de prefeitura aqui no norte do estado e levam quase R$900 mil das contas do município. Entre outros destaques, prefeitura informa que vai demorar pelo menos 2 semanas aqui na cidade do Alto Uruguai para retornar às aulas. E você vai ver também que foragidos da justiça são presos pela Brigada Militar do Boletim Policial. Essas e outras informações a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Bom Dia Notícias, com as informações aqui da nossa querida região do Alto Uruguai, de Erechim, para você que me acompanha a partir de agora. Fique aqui com a gente para saber as notícias da nossa região. E a gente já começa o nosso telejornal de hoje mostrando para você um grave acidente que aconteceu na tarde de ontem no interior de Jacutinga. 2 pessoas ficaram feridas. Um caminhão acabou perdendo os freios e atingiu aí várias árvores. Veja na reportagem. 2 pessoas ficaram feridas em um grave acidente na manhã desta quarta-feira em Jacutinga. Segundo populares, o motorista deste caminhão perdeu o controle do veículo após ficar sem freios devido a uma pane mecânica. Com o problema, o veículo saiu da pista e bateu contra árvores. O acidente ocorreu em uma estrada de terra no interior do município. Com o impacto, o motorista ficou preso nas ferragens e o caroneiro foi arremessado para fora. Ambos foram socorridos pelos bombeiros voluntários e por funcionários da Secretaria de Saúde do município, sendo encaminhados para o Hospital Santa Terezinha de Erechim. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. Em Nonoai, um acidente foi registrado na noite de ontem envolvendo um carro e uma moto. Uma motociclista ficou ferida. Um automóvel colidiu com uma motocicleta no início da noite desta quarta-feira na Avenida Herculano de Barros, em Nonoai. O acidente envolveu uma moto modelo Honda CG 125 e um carro de passeio modelo HB20. Com o impacto, a condutora da motocicleta ficou ferida. Ela foi encaminhada ao Hospital Comunitário de Nonoai para receber atendimento médico pelo resgate do Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde da motorista. O acidente foi registrado pela Brigada Militar. E uma carreta carregada com uma máquina agrícola acabou saindo da pista e tombando na RS 135 na tarde de ontem. O acidente aconteceu no quilômetro 11 da rodovia, próximo à cidade de Coxilha. Uma carreta com placas de Erechim que carregava uma máquina agrícola saiu da pista e tombou na RS 135 na tarde desta quarta-feira. O acidente ocorreu no quilômetro 11 da rodovia, próximo à cidade de Coxilha. O motorista de 45 anos não ficou ferido. Segundo o condutor, ele levaria a máquina plantadeira para Erechim. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. E no início da tarde de ontem, uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo aí uma caminhonete lá no bairro Cólera, aqui em Erechim. Vamos acompanhar mais informações. Um acidente de trânsito na rua Júlio Trombini deixou uma pessoa ferida no bairro Cólera, em Erechim, na tarde desta quarta-feira. A colisão envolveu uma caminhonete modelo Toyota Hilux e uma motocicleta. A motociclista acabou ficando ferida com o impacto. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Santa Terezinha. O acidente foi registrado pelo Departamento de Trânsito de Erechim. Também um homem foi atropelado no início da tarde de ontem no bairro Três Vendas. Ele estava cruzando ali na frente do frigorífico Aurora, de aves, quando foi abordado aí, a Brigada Militar fala aí atropelado, albardorroado, uma coisa assim, mas ele foi aí atingido por um automóvel modelo VW Gol. Veja na reportagem. Um homem ficou ferido após ser atropelado no início da tarde desta quarta-feira na Avenida José Oscar Salazar, no bairro Três Vendas, em Erechim.
Ele foi atingido enquanto cruzava a avenida por um automóvel modelo VW Gol. O motorista parou para prestar socorro. Segundo o resgate do Corpo de Bombeiros, o homem teve escoriações pelo corpo. Ele foi levado para o Hospital Santa Terezinha. O acidente foi registrado pelo Departamento de Trânsito de Erechim. Muito bem, vamos para o site do jornal bomdia.com.br agora para você mostrar que a polícia encontrou pacotes com celulares em uma abordagem de um veículo. Olha, por volta das 3 da tarde desta quarta-feira, uma guarnição da Brigada Militar que fazia o patrulhamento de rotina próximo ao presídio aqui de Erechim, na rua Severino de Almeida, abordou um automóvel modelo VW Gol com 3 pessoas dentro. No interior deste automóvel foram encontrados 4 pacotes bem parecidos com aqueles que são arremessados cotidianamente lá no presídio de Erechim. Dentro desses pacotes estavam 4 aparelhos de telefone celular e 2 chips de outras operadoras. O trio de 21, 27 e 28 anos foi encaminhado para a delegacia. O registro do fato aí foi feito lá na delegacia de pronto atendimento e logo após os 3 foram liberados aí pela polícia. E olha agora uma informação surpreendente, viu? Hackers aí invadiram a conta corrente bancária de uma prefeitura aqui no Nordeste Gaúcho e levaram cerca de R$895 mil usando transações financeiras. Olha, um grupo de hackers invadiu uma conta corrente bancária aí da Prefeitura Municipal de Paim Filho e levou cerca de R$895 mil usando transações. As contas invadidas são do Banco do Brasil. A inteligência da instituição bancária informou a administração municipal na tarde desta terça-feira, dia 28, sobre a normalidade nas transações. De acordo com a assessoria jurídica do município, a conta invadida é do Fundo de Participação dos Municípios, de onde ocorrem todas as movimentações financeiras, incluindo o pagamento da folha salarial e recursos de secretarias. Os valores sacados deram um prejuízo, quase zerando o caixa da prefeitura e o financiamento do poder público. De acordo com a assessoria, uma ação já foi movida contra a instituição bancária, solicitando a devolução dos valores subtraídos. O município tenta agora todas as ferramentas disponíveis para que o prejuízo seja sanado. A Polícia Federal possivelmente vai ser acionada neste caso, segundo a prefeitura, que emitiu uma nota. Olha, a prefeitura de Paim Filho informa que na data de ontem, 27 de 4 de 2021, foi vítima de hackers, os quais fraudaram os sistemas de segurança da conta corrente do FPM do município junto ao Banco do Brasil, realizando transações criminosas. Foram transferidos os valores de R$ 298.884,49, R$ 296.756,44 e R$ 299.476,22. Ao tomar conhecimento da fraude, imediatamente foram tomadas as medidas policiais e judiciais cabíveis. Conforme os fatos forem se desenrolando, a população será devidamente informada, é o que destaca a nota principal da prefeitura. Passa para mim para essa câmera aqui, fala desse caso dos hackers, viu? Muita gente acha que isso não vai acontecer com eles, viu? Mas aconteceu com a prefeitura. Imagina só na sua conta bancária, viu? Esses criminosos estão aí. Mas me surpreende uma instituição como o Banco do Brasil sofrer esse tipo de ataque, viu? É muito suspeito esse caso. As investigações seguem pela Polícia Federal neste momento e ao longo do tempo nós vamos descobrir como é que vai ficar esse caso. Mas a população não pode ser prejudicada, viu? Não pode ser prejudicada pela falta de segurança desse tipo de situação. E as pessoas têm que tomar mais cuidado, viu? Investir em segurança da informação e segurança pública do dinheiro público é muito importante. Passa para cá porque agora a gente vai falar para você que um homem procurado pela justiça foi preso lá no município de Três Palmeiras. Olha, um homem de 42 anos que estava sendo procurado pela justiça foi preso na comunidade de Linha Progresso, no interior de Três Palmeiras, na manhã desta quarta-feira. Segundo a Brigada Militar, ele estava em atitude suspeita quando foi abordado e os policiais descobriram o mandato de prisão. O homem foi encaminhado para a delegacia e logo após ao presídio estadual de Sarandi. Nas últimas horas, nós também tivemos uma prisão de um foragido em
Barão de Cotegipe. Olha aí, um homem de 58 anos que estava sendo procurado pela justiça foi preso nesta quarta-feira. A prisão ocorreu na comunidade de Linha Sérvia, no interior de Barão de Cotegipe. O homem foi levado para a delegacia e logo após ao presídio aqui de Erechim. Vamos falar da retomada das aulas? Olha, as aulas começaram a ser retomadas aí nesta quarta-feira para cá. Muito obrigado, viu? Olha, vamos falar agora da retomada das aulas? Bom, as aulas começaram a ser retomadas nesta quinta-feira em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas alguns municípios ainda vão demorar na próxima segunda-feira. Mas é importante alguns dados que eu vou falar para você agora, principalmente os pais e as mamães, fiquem ligados nesses dados da retomada das aulas. Pode botar na tela, Patrick, olha, retomada das aulas presenciais, algumas dicas para você que está nos acompanhando, viu? Olha, o que deve ser feito, atenção, viu? É obrigatório o uso de máscara por parte dos estudantes, professores e funcionários das escolas. O álcool e gel deverá estar sempre à disposição para os alunos e para os funcionários. Entre outros destaques, a temperatura deverá ser medida em todos que entrarem nas dependências das escolas e as salas de aula deverão permitir a circulação de ar aí em todos os locais. Além disso, antes do início das aulas, em cada turno, superfícies frequentemente tocadas deverão ser higienizadas. Não é permitido que os estudantes compartilhem objetos como materiais escolares ou comida durante as atividades na escola. Também, os alunos deverão permanecer no mínimo 1,5 metro no distanciamento entre eles, no limite de ocupação de uma pessoa para cada 2 metros e 25 centímetros da área útil do prédio. Tá aí algumas dicas importantes para você nesse retorno das aulas aqui na nossa região, né? Olha, as dicas principais estão lá no site jornalbomdia.com.br. Volta para cá que agora a gente vai falar o seguinte, vamos falar para você que a Prefeitura de Cacique Doble, aqui na região nordeste do estado, informou que irá aguardar 2 semanas para retomar as aulas. Olha, a Secretaria Municipal de Educação de Cacique Doble divulgou a intenção de aguardar pelo menos 2 semanas a decisão para o retorno das aulas presenciais. A cautela foi decidida em uma reunião entre a Secretaria com o COE Municipal, levando em consideração a situação atual do quadro de confirmações e internações de pacientes com coronavírus no município. O governo do estado alterou o modelo de distanciamento controlado, permitindo o retorno presencial das aulas dentro das regras especificadas aí nos decretos. Ainda segundo a secretária do município, a intenção é de que professores atendam neste período individualmente os alunos com maior dificuldade de aprendizado. Aqui na nossa região do Alto Uruguai, Erechim começou hoje o retorno das aulas nas escolas municipais e também nas escolas privadas. Alunos do ensino básico, o primeiro ensino fundamental até o ensino 9º ano do ensino deverão retornar às aulas, que vai funcionar em sistema de escala por grupos. O período integral vai ser meio período dos alunos e os alunos que já estavam antes em meio período, agora vão participar de aulas presenciais de forma semanal. Vale lembrar que as aulas aqui na nossa região, em todo o Rio Grande do Sul, não são obrigatórias presencialmente. Os pais podem escolher se vão mandar ou não os filhos na escola, mas eles precisam participar das atividades escolares propostas pela instituição, mesmo ficando em casa. Então, é importante que os pais fiquem atentos a essa questão. A Universidade Regional Integrada, a URI, diz que vai retornar na próxima segunda-feira com os cursos de graduação de forma presencial. A Universidade Federal Fronteira Sul informou que ainda não tem data prevista para este retorno e não se comunicou oficialmente aí sobre esse retorno das aulas, que deve acontecer entre hoje e amanhã, essa divulgação da informação do retorno, tá bom? Alguns municípios aqui da nossa região, como Ipiranga do Sul, já estão retornando às aulas hoje. Barra do Rio Azul vai retornar apenas com o 1º e o 2º ano do ensino fundamental. Já em Getúlio Vargas, a segunda maior cidade aqui da nossa região, as aulas nas escolas municipais retornam apenas na próxima segunda-feira, juntamente quando devem retornar também as aulas das escolas estaduais em toda a nossa região. As escolas privadas de Getúlio Vargas já retornaram hoje. Seguimos com outras informações para você que está nos acompanhando. E olha, agora a gente vai falar para você que vai mostrar o caso dos brasileiros que sobreviveram à Covid-19, viu?
Muita gente só sabe a gravidade dessa doença após passar por ela, viu? É um efeito devastador na vida de muitas pessoas. Veja. Antônio teve Covid em março do ano passado, aos 74 anos. No início, apenas sintomas de gripe, mas dias depois, não conseguia mexer as pernas. A doença fez com que ele desenvolvesse uma condição neurológica rara, a síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune que leva à perda dos movimentos. Ele precisou passar por reabilitação para conseguir fazer coisas simples, como andar, tomar banho ou comer. Hoje, recuperado, Antônio pode dizer que venceu a Covid. Estou andando bem, sabe? Já até fazer alguma coisa em casa. Eu cuido das minhas plantas, sabe? Estou bem, não sinto nada, durmo bem, sabe? Nem mesmo o médico experiente escapou das complicações da Covid. Valdir trabalhava no Hospital das Clínicas de São Paulo quando foi infectado. Aos 62 anos, era ativo e caminhava de 4 a 5 quilômetros por dia. Ainda pedalava aos fins de semana. Com a Covid, chegou a ter 92% dos pulmões comprometidos. Foram 126 dias de internação, 88 deles entubado. O alívio da alta também trouxe o desafio da reabilitação. Minha esposa que me deu uma mão inestimável na minha recuperação, os meus filhos, e toda a torcida que eu tive dos meus colegas, da minha turma, da comunidade, da onde eu vivo, então foi muito legal. Talvez tenha sido essa força que impulsionou com que eu tivesse conseguido sobreviver. É muito bom estar vivo, entendeu? É uma alegria interna inexplicável, é uma delícia. E olha, especialistas estão destacando a prevenção contra a Covid-19, que ela deve ser mantida aí após a tomada da vacina. Muita gente toma a vacina, acha aí que já está seguro, pode andar por aí sem máscara, não é bem assim. Veja na reportagem. Seu Valdemar tem 80 anos, já tomou as 2 doses da vacina contra a Covid-19 e, mesmo assim, não descuida das medidas de proteção. Eu estou muito feliz por ter tomado já a minha 2ª dose da vacina, mas quero deixar bem claro para todos os senhores que todo cuidado é pouco. Mesmo tomando a vacina, dê continuação à máscara, dê continuação na distância, lavando as mãos, usando álcool gel. Sempre é bom a precaução, mantenha sempre a precaução. O seu Valdemar está certíssimo, porque os médicos explicam que não há uma produção de anticorpos imediata no organismo para combater a doença. Só de 2 a 3 semanas após a primeira dose e, efetivamente, após a 2ª dose da vacina. Independente da produção de anticorpos ou não, o fato é que nós precisaremos manter essa etiqueta social de uso de máscaras, de distanciamento social, de higienização de mãos, por um período mais longo. Neste momento em que nós ainda estamos tendo uma alta transmissibilidade em quase todo o país, ainda é necessário manter as demais medidas preventivas. A vacina não pode ser considerada uma liberação para baixar a guarda ou para frequentar aglomerações. Nós vamos sair dessa, mas como é que nós saímos? Um ajudando o outro. Olha, e se não bastasse aí o álcool e gel faltando, muita gente está sofrendo com álcool e gel falsificado, viu? Tem muito safado ganhando dinheiro com esse crime. Veja agora o alerta na reportagem da TV Brasil. Há mais de um ano na pandemia de Covid-19 e o álcool em gel tornou-se um item essencial no nosso dia a dia. Para todo lugar que a gente vá, ele precisa estar ali. Com isso, cresceu a comercialização deste produto. E uma consequência infeliz é o aumento das fraudes. A PFOS, desde o início da pandemia, analisa marcas de álcool em gel e já constatou que muitos dos conteúdos analisados não fazem o menor efeito no combate ao vírus. As amostras que a gente tem recebido aqui, os resultados apresentaram principalmente a não conformidade com esse índice de 70% de álcool, 70 graus e NPM. Tá? Essa informação é muito relevante, tem que constar no rótulo.
principalmente essa não conformidade, o que causa uma não eficácia contra o coronavírus. A primeira análise que mede a quantidade de álcool que há em cada produto é feita de forma bem simples, em poucos segundos a gente já tem o resultado. Acontece que em algumas ocasiões, além de não haver essa quantidade preconizada de álcool em cada gel, há também a presença de outras substâncias que podem inclusive fazer mal à saúde de quem utilizar esse álcool em gel. Produtos derivados do petróleo e até o álcool que encontramos em posto de combustível foram observados em algumas marcas. Em relação a esses outros contaminantes provenientes do combustível, é realmente a possibilidade de dermatites, inflamações na pele. As denúncias são encaminhadas pelo Ministério Público e vêm de todo o território cearense. A recomendação também é que as pessoas não tentem reproduzir receitas que facilmente se encontram na internet sobre como fazer álcool em gel caseiro. Isso pode causar, inclusive, acidentes. No mais, é preciso estar alerta sobre a procedência do produto. A gente recomenda que se compre em locais credenciados, locais idôneos, farmácias, supermercados. Outra dica é verificar o rótulo, se o produto tem rótulo, e se nesse rótulo constam informações. Às vezes essas informações são suprimidas, tem erros ortográficos, então tudo isso são indícios de adulteração. Olha, aí após a vacinação dos grupos prioritários aí dos idosos de 60 anos, agora deve começar a imunização contra a Covid-19 dos grupos com comorbidades. Entre eles estão as grávidas, que foram incluídas nessa lista. Quem traz mais informações para a gente é a repórter da TV Brasil de Brasília, Selma Dias, nossa parceira. Te liga. A inclusão desse grupo na lista de prioridade se deve ao fato de que essas mulheres têm risco aumentado de hospitalização por Covid-19. Por isso, foi anunciado que a vacinação de grávidas e mulheres no período pós-parto deve começar em 13 de maio, mas será então por escala. Pelo calendário divulgado, na primeira fase serão imunizadas apenas as gestantes com doenças pré-existentes, depois de pacientes com síndrome de Down e doentes renais. Lembrando que é preciso apresentar um laudo atestando a comorbidade. As outras gestantes serão contempladas na fase 2, também obedecendo ali a uma lista de prioridade e a disponibilização de doses pelo Ministério da Saúde. Essa é a segunda alteração no Plano Nacional de Imunização em 40 dias para tentar incluir as grávidas com mudanças que têm potencial para antecipar a proteção de até 3 milhões de mulheres em todo o país. Eu lembro que nessa fase atual da campanha de vacinação, o foco são as pessoas com comorbidade e deficiências definitivas, que junto aí com as grávidas, o grupo que soma 28 milhões de pessoas. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. A Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade, tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou local ideal para a sua loja, o seu escritório, porque não a sua indústria. Visite a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da 7, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Não esqueça, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência tem mais Bom Dia Notícias. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Oi gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos, 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Uniestados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Uniestados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa. Elisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores
que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar, né, esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha, né, que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre aos sorteios. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, né, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, seu desenvolvimento. E também, né, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. Muito bem, gente, vamos agora com os destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, como é que está, Leandro? Tudo bem, olha o destaque de hoje, é capa do Bom Dia, também Erechim gera 965 empregos no primeiro trimestre de 2021. É extremamente relevante, né, essa informação em função do período pandêmico que vivemos, né? Março, que é os números do CAGED, março foi inferior a fevereiro. Foi bem inferior a fevereiro, mas mesmo assim somou um pouco, né? Então, no agregado dos 3 meses, nós temos quase 1.000 empregos gerados. É gerado entre aspas, porque tu está recuperando aquilo que tu perdeu, né, no ano passado, eu sempre digo, né? Mas é bom que está em plena pandemia gerando empregos. O destaque positivo é os serviços, que gerou 107 novas vagas só no mês de março, mas o destaque negativo teve uma retração na construção civil. A construção civil fechou 21 vagas, né, de trabalhadores em obras, em empresas, mas aí vai uma questão, eu acredito que ela vai se recuperar nos próximos meses, porque nós tivemos aquele número de 138% de aumento na liberação dos projetos da Prefeitura, e eu acredito que quando essas obras começarem a liberação dos projetos, ele vai mudar esses números. A construção civil é importante, a gente vê que está um movimento maior, mas ainda não se sentiu na contratação de profissionais para trabalhar nas obras, né? Quem mais gera emprego ainda é a indústria, com 444, acho, trabalhadores positivo no ano. Mas chama atenção aqui, ó, hoje Erechim tem 36.088 pessoas com carteira assinada, no trabalho formal, né? A indústria tem 13.666, a construção civil tem 2.914 trabalhadores com carteira assinada, o serviço tem 11.120 e o comércio, que é um dos setores que mais sofre com a pandemia, mesmo assim tem um universo grande, 8.118 pessoas trabalhando no comércio. O comércio, dos 4 itens, uma das maiores índices da economia, dos segmentos, que é construção civil, indústria, serviços e comércio, ainda tem os piores números.
Tu viu, ele melhorou, o mês passado melhorou, mas janeiro tinha sido ruim, e na soma geral ela gerou 2 vagas de emprego no ano de 2021. Muito bem. Bom, vamos seguindo com outros destaques. Olha, a conscientização para a retomada da economia. Aqui eu só faço um alerta, porque acho que quem saiu cedo hoje viu que a cidade tem outro movimento. Volta às aulas, os pais levando alunos, as vans escolares, é outro movimento com o retorno às aulas. Aliado a isso, nós temos a redução dos ônibus urbanos, né? Então, é mais pessoas empilhadas dentro dos ônibus. A Covid está indo aí. Então, eu digo assim, nós temos que ter essa retomada na economia, mas de forma responsável. Álcool gel, tentar manter o distanciamento quando dá, máscara, está sempre se cuidando. Então, esse é só um alerta que a doença está aí. Vamos trabalhar, vamos recuperar, vamos viver, mas com responsabilidade. E em 2022, Rodrigo, Alto Uruguai será o boi de piranhas dos partidos políticos. Sabe de uma coisa? Isso aqui, ontem eu estava pensando, e não tinha me tocado num pequeno detalhe. O ano passado, nós tivemos a primeira eleição sem coligação não proporcional, né? Aquilo que os partidos não podem coligar para concorrer aos legislativos. Então, a primeira vez que valeu essa lei nova foi nas eleições municipais. Essa lei, se não mudarem, né, sabe como que é na Brasília, se não mudarem, vai valer nas eleições gerais, para as Assembleias Legislativas e para as câmaras de deputados. O que acontece com isso? Historicamente, Erechim região é especialista em cabos eleitorais, fazer campanha para os de fora, né? Mas com essa nova regra, os partidos terão que ter tipo, uma nominata cheia para fazer o quociente para eleger os seus. Desta forma, estou até vendo os líderes partidários estadual vir aqui dizer para o Leandro, tu tem um potencial, tu vai ser o nosso deputado. Na verdade, eu vou fazer isso em todas as regiões do estado, pegar nomes com menos expressão, não estou dizendo que tu não tem, estou como exemplo, né, Leandro? Mas para concorrer, para eleger os mesmos. E sabendo como criar palanques ali, né? E sabendo como são as pessoas, a mosca azul vai morder um monte de gente, e nós vamos ser boi de piranha. Eu ponho aqui uma definição. O que é literalmente boi de piranha em expressão? Por favor, Patrick. Para contextualizar a expressão boi de piranha, é aquele que se submete a um sacrifício para livrar uma outra pessoa de uma dificuldade. Então, nós temos tudo para ser, em vez de especialistas em cabos eleitorais, os bois de piranha em 2022. Muito bem. Bom, ontem esteve aqui nos estúdios da TV Bom Dia o Hernani Mello, secretário de Desenvolvimento Econômico, participando do programa Pente Fina Entrevista, que vai ao ar na próxima sexta-feira à noite aqui na TV Bom Dia. Mas tu já traz alguns destaques da conversa. Não, fui bem sutil, eu não entrei, eu estou chamando para a entrevista, né? Aqui eu não quis abrir o que ele disse muito. Eu apenas fiz um teaser chamando, que amanhã às 21 horas, né? Ele falou assim naquele relatório que ele fez dos primeiros 3 meses de governo, que é o Distrito Industrial, o Qualificar, o Crédito Mais e coisa e tal. E nós entramos na questão política e ele disse uma coisa que é interessante, que as entidades precisam se colocar na condição para eleger os nossos, né? E ele ficou muito claro que se ele tiver a oportunidade, ele irá concorrer a deputado estadual ano que vem. Então aqui eu só estou chamando mais ou menos, né? Mas sem abrir muito para o pessoal assistir a entrevista. Depois de alguma coisa nós vamos repercutir a semana que vem. Hernani Mello, que é um dos principais nomes do Republicanos aqui em Erechim, o presidente, né? Presidente do Republicanos, que também sofre tem uma crise relação no governo, da relação da Câmara aí, né? Então tem disso tudo da entrevista mais à noite. Então aqui é só para chamar para a entrevista, não é para abrir muito o jogo, né? Vamos acompanhar. Rodrigo, amanhã também circula no Bom Dia especial uma edição dos 103 anos de Erechim, é isso? 103 anos de Erechim, já está impressa. Eu estive na gráfica agora para ver, ficou uma edição muito bonita. Nós tomamos alguns cuidados, no verão amanhã são 48 páginas, né? E ao longo da história, eu acho que até contou o que aconteceu em Erechim de todas as formas, através dos pioneiros, através das indústrias. Nós tentamos fazer uma coisa diferente amanhã. Nós trabalhamos com o local de jornalista na rua. Por que isso? Eu acho que todo mundo que estudou, eu não passei nos bancos escolares, mas eu leio muito. E tu sabe que se tu vai daqui até a prefeitura de a pé, tu vai ter 15 pautas. Um buraco, uma árvore quebrada, um cobrador sem máscara, um estacionamento errado, uma ultrapassagem indevida. Até, sabe, essa questão que eu digo, tu está olhando, está em loco no local onde acontece a notícia. Então, nós saímos à rua para quê? Para contar a história de Erechim, que nunca dentro de 2 páginas, onde a gente pegou, é impossível fazer todos, mas as principais ruas aqui do centro, com o nome das pessoas. Quem são essas pessoas no contexto histórico de Erechim? Pelo nome das ruas. Então,
local do jornalista na rua. E também todos os monumentos que tem nas cidades acabam contando a história de alguns períodos da cidade. Então nós temos os monumentos e as principais ruas do centro da cidade, como Torres Gonçalves, como Severino de Almeida, como Evaristo de Castro. Então é um J.B. Cabral, Presidente Vargas, que é a nível nacional, mas era num contexto que foi colocado aqui. Então a gente traz um pouco um caderno nesse sentido. E um segundo caderno, 16 páginas, são pessoas que escolheram Erechim para viver, que aqui trabalham, aqui construíram família, e aqui tem seus negócios, e aqui querem se aposentar e viver até o resto das suas vidas. Então, é 2 momentos o caderno, mas é interessante, dizendo, mas o jornalista foi para a rua para fazer esse caderno. Ainda mais no segundo ano da pandemia, nós, muitas das redações, com as restrições, acabou sendo um momento divertido, trabalhoso, mas um porém aqui. Teve um porém que a gente se deparou com uma grande dificuldade de informações, Leandro. Então, fica aqui um apelo à TV Câmara, que está querendo reestruturar a sua atuação, contando a história no memorial virtual de seus vereadores, é legal. Teria que ampliar junto com a TV Câmara, que tem uma estrutura, custou cara para os cofres públicos. Hoje tem pessoas que trabalham lá, competentes. E o arquivo histórico, a gente vai fazer um trabalho contínuo para resgatar a história dessas pessoas. Hoje ela não tem mais tanto historiador, o tempo está passando e com o tempo nós podemos ter dificuldade de buscar essas informações. A gente sentiu nesse caderno que muitas pessoas do nome de rua não existe uma ponta de referência que conta quem quer. Antigamente aprovava o nome de rua e não precisava histórico. Hoje estou obrigado a ter histórico. Antigamente não precisava histórico. Então, dava o nome de rua sem falar quem era. Entendeu? Então, acho que esse resgate seria muito importante para a história de Erechim. Quem que são as pessoas? Né? Poucos sabem quem é Torres Gonçalves, poucos sabem quem que é Aquiles Calef, poucos sabem quem que é o Germano Hoffmann. Né? Então, foi um desafiador o trabalho. Aqui a gente lança um desafio para o setor público também dar mais condições para o seu arquivo histórico. Tinham que escanear, estou vendo aquelas TV que os caras têm para pesquisar tudo, e hoje nós não temos. Hoje é tudo meio manual e difícil e faltando informação. Eu acho que está na hora, uma cidade com 103 anos, preservar a sua história. Né? Beleza, amanhã a gente fala mais sobre isso. Obrigado, Rodrigo, até mais. Até mais. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga, porque opinião você também vem aqui. Cada vez mais eu me convenço que o dinheiro gerado pela sociedade, pago em impostos, entre outros tributos, enfim, os tributos, impostos de modo geral, tem que ficar na mão dos municípios. Há bastante tempo eu venho falando sobre essa situação de que é a realidade em que os municípios acabam cada vez mais assumindo responsabilidades, e os prefeitos sabem muito bem disso, acabam assumindo cada vez mais responsabilidades, tanto na área da saúde, na educação, na segurança, enfim, na infraestrutura, sem efetivamente uma contrapartida financeira do Estado e da União, que desperdiçam muitos recursos, muitos milhões, bilhões de reais, com uma dívida pública questionável, tanto o Rio Grande do Sul quanto o governo federal. E isso se mantém, existem entidades que mantêm estudos e a sociedade isso não ecoa em lugar nenhum. Deveria ecoar, no caso do Rio Grande do Sul, na Assembleia Legislativa do Estado, e não existe sequer um parlamentar que fale sobre esse assunto, sobre o desperdício de dinheiro público para pagar uma dívida que já foi paga e que continua sendo paga e que deveria ser auditada e que tem um impacto direto nas finanças e na realidade de cada município, de cada cidadão, de cada um de nós. E para retomar o raciocínio inicial, hoje, se existe algum ente federado que faz a diferença na vida das pessoas, é o município, são os municípios. E aqui eu cito o exemplo de Marcelino Ramos, do prefeito, que pegou uma estrada que estava que estava abandonada pelo DAER do Estado,
que era responsabilidade, que é responsabilidade do DAIA, tranquilamente há mais de 20 anos, ou sabe-se lá quanto tempo, simplesmente a estrada não recebia nenhuma manutenção, que é um trecho que faz a ligação de Marcelino Ramos até a BR-153, importante, um acesso importante no município, em que passa a produção agrícola, enfim, pessoas, cotidiano, necessidade. E estava tanto tempo abandonada que as árvores cresceram, tinha árvore de mais de 10, 20 metros de altura no leito da estrada, Ou seja, de 12 metros de largura da estrada original inicial, sobraram praticamente 4, 5 metros em alguns determinados pontos. Mas o prefeito, e aqui não estou falando e nem fazendo propaganda para esse prefeito, porque eu falo sempre para todos os prefeitos, por todos que fazem coisas, que assumem responsabilidades que não são deles e fazem a diferença e põem a máquina pública a serviço da comunidade, que é o que o Estado deveria fazer, a União também, e não fazem. E aí eles foram lá e estão realmente abrindo a estrada novamente, intervindo, enfim, fazendo com que aquela estrada tenha utilidade, segurança e possibilite as pessoas, caminhões, carros pequenos e leves, transitar ali com o mínimo de segurança, porque vai continuar sendo de chão. E para asfaltar aquele trecho de 17 quilômetros, daria em torno de 20 milhões. Que, falando para o município, é muito dinheiro, mas falando em termos de realidade de Brasil, é uma mixaria. Não é nada, simplesmente não é nada. E nós temos aqui pelo menos 9, agora veio recurso para fazer o acesso asfáltico de 2 municípios, mas nós temos ainda 8, 9 municípios que não têm nenhum acesso asfáltico, nenhuma ligação asfáltica. Então, para finalizar e não me estender muito mais, dizer o seguinte: hoje a administração municipal mudou a maneira de fazer política, mudou a maneira de fazer gestão pública e entenderam que, fazendo pro cidadão, além de se beneficiar, além do político se beneficiar, falando pelo caráter político, além de receber e aumentar o seu score, né, a sua pontuação como político, o principal acontece. As pessoas têm a sua necessidade atendida. E quando as pessoas têm a sua necessidade atendida, o desenvolvimento acontece. Essa conta é muito simples, só que ela não chegou ainda na mesa do Estado e da União, infelizmente. Mas que bom que ela já está sendo feita na mesa dos prefeitos, pelo menos aqui na região do Alto Uruguai. É isso aí. Muito bem, gente. Seguimos com as informações aqui da nossa região. E nós vamos agora aos destaques do Bom Dia impresso e digital. E agora nós vamos falar sobre as informações da edição desta quinta-feira do Jornal Impresso e Digital, aqui do Jornal Bom Dia. Em nossa capa, nós temos o destaque em relação à economia. Erechim gera 965 empregos no primeiro trimestre de 2021. Esse também é o destaque da página 2, com o jornalista Rodrigo Finardi, que traz mais detalhes. E na página 3, nós temos destaque em relação à FAMURS, os desafios para as administrações municipais e também sobre a região, que a R16 caminha para imunizar 25% da população. Na página 4, nós temos os artigos de opinião e na 5, no Bom Dia Entrevista, o Sesc Erechim projeta novos cenários na retomada. A página 6, nós temos em relação à saúde que a ocupação de leitos de UTIs se mantém estável na região. Também temos o fato da foto. E na 7, em relação à economia, a CDL Erechim apoia o setor de eventos para retorno ao trabalho. Na página 8, hoje que é quinta, temos a coluna social da Zeni Bearzi. E falando depois de educação, na 9, no vestibular de inverno, a URI realiza lançamento virtual da edição 2021. Na página 10, nós temos sobre os lotes sociais que a entrega de documentação para o sorteio é prorrogada até o dia 7 de maio.
E na página 11, em relação à chegada do inverno, que essa semana é a mais fria até este momento. Na página 12, nós temos mais destaques e agora sobre a região, lá em Machadinho, lugar do lixo é nas lixeiras. E na página 13, em Maximiliano de Almeida, a luta por desenvolvimento. Na página 14, em Erechim, só a realidade, o crescente aumento de jovens imigrantes nos semáforos. E na página 15, falando de saúde, Rio Grande do Sul declara emergência devido à circulação do vírus da febre amarela. Na página 16 e 17, os classificados. E na 18, sobre a volta às aulas, que o retorno escolar presencial é permitido. Na 19, em Jacutinga, a fruticultura movimenta a economia local. E na página 20, nós temos o caderno de variedades. E depois, sobre segurança, dengue não. Limpeza do Rio Tigre une entidades e detentos em Erechim. Na página 23, destaques do esporte, Copa Sul-Americana. O Grêmio pode ter a volta de Jeromel diante do Lanús. E na 24, sobre a Libertadores, o técnico do Inter fala sobre goleada no Táchira. Nós lembramos para você que o Jornal Impresso do Bom Dia já está nas bancas com estas e também outras informações para você ficar por dentro sobre tudo o que está acontecendo em Erechim e aqui na região do Alto Uruguai Gaúcho. Vamos falar de esporte agora com o Maurício Saraiva da TV Bom Dia. Eric Oliveira, ele que estuda todas as análises esportivas aqui para participar dos programas de esporte da TV Bom Dia e está acompanhando a sequência de Grêmio e Internacional. Começamos falando pelo Grêmio, que hoje tem Copa Sul-Americana. Tem Copa Sul-Americana e é um jogo que a torcida do Grêmio tem um olhar um pouco diferente porque reúne Lanús e Grêmio que disputaram em 2017 a final da Libertadores e o Grêmio venceu não só na Arena, como venceu o segundo jogo também que foi disputado na Argentina. Hoje o jogo acontece também lá, estádio La Fortaleza, é um estádio pequeno, não tem a dimensão também, acho que é bem correspondente ao Lanús, que joga dessa vez as duas equipes Copa Sul-Americana. É uma competição em que a direção do Grêmio e o técnico, o Thiago Nunes, tem colocado uma certa atenção. Se esperava que o Grêmio não fosse jogar com toda aquela vontade, pelo menos o que foi visto no primeiro jogo contra o Laikidá, um segundo tempo bem apagado do time do Grêmio. Porém, a Sul-Americana é uma competição que sim vai ser priorizada. O presidente Romildo Bolzan disse isso, o Grêmio deve priorizar sim a Copa Sul-Americana. Portanto, vai com o seu melhor time hoje. Thiago Nunes deve escalar no gol Breno pela direita, Rafinha pela esquerda, Diogo Barbosa. Jeromel é o retorno que deve jogar para esse jogo. A principal notícia, o principal destaque é a volta do zagueiro Jeromel. Juan deve formar a dupla de zaga junto com o zagueiro Jeromel. No meio campo ele deve jogar com dois volantes, Thiago Santos e Matheus Henrique. Na frente o Jean-Pierre um pouco mais por dentro, pela esquerda Ferreirinha, pela direita o Léo Pereira e lá na frente o Diego Souza, centroavante, o artilheiro, um dos artilheiros da Libertadores, mas que agora vai jogar a Sul-Americana na noite de hoje. E a novela lá do Diego Costa, né? Douglas Costa. Como é que tá a situação? Vai vir ou não vai vir? Tá que nem o Cavani. Tá que nem o Cavani, e tem uma questão ainda que coloca mais pimenta nisso, porque o Douglas Costa, diferente do Cavani, o Douglas Costa ele já se assumiu gremista e ele tem feito provocações à torcida, como se fosse querendo jogar a torcida contra a direção, e isso tem reverberado na imprensa, porque isso é algo que coloca a direção do Grêmio em uma linha tênue entre o apreço da torcida por trazer o Douglas Costa, que demandaria muito valor agregado, seria mais ou menos na casa dos 2,5 milhões, coisa que o Grêmio, primeiro que não tem condições de bancar, e segundo que tem um histórico de lesões que deve ser levado em consideração o Douglas Costa. Há uma informação dada pelo repórter Wagner Martins que o Douglas Costa recebeu uma proposta do Atlético de Madrid da Espanha para ganhar mais ou menos na casa dos 10 milhões, isso eu estou falando em euros, mais ou menos semelhante ao que ele ganha com a Juventus. Então é bem provável que o Douglas Costa não venha, e aqui eu acho que, de fato, se eu pudesse dar a minha opinião, eu acho que o Douglas Costa não vem e também não é um bom negócio para o Grêmio. Agora,
daqui a pouco, daqui 2 anos, pode ser que seja um ótimo negócio. O Douglas Costa é um grande jogador. Mas hoje, falando nessa quinta-feira, não é um bom negócio para o Grêmio. Bom, e vamos falar agora do Internacional, que tá tudo embolado no grupo dele lá de Libertadores, mas o Inter é líder desse grupo. Tá tudo embolado. O Inter é líder porque ontem teve jogo, o Always Ready enfrentou o Olímpia, o Always que venceu o primeiro jogo e que até algumas pessoas colocaram o Always como talvez um dos possíveis times que poderiam se classificar, junto com o Internacional, claro que é o grande favorito. Agora o Olímpia venceu, então todos os times estão com 3 pontos, o que coloca tudo naquele bolo. Agora o Internacional vive um período de pazes com a torcida do Inter, que agora começou a embarcar nesse barco. Miguel Ángel Ramírez, depois dessa vitória de 4-0 para cima do Deportivo, todo mundo está com muita fé. A torcida do Inter, que até então queria matar o Miguel Ángel, agora me parece que está andando junto com o espanhol nos caminhos que levam à Copa Libertadores da América. Muito bem. E esse fim de semana tem ainda semifinais do Campeonato Gaúcho para a dupla Grenal. Semifinal. E tem sim pressão, porque sempre o pessoal fala que o gauchão, tendo em vista as competições disputadas por dupla Grenal, que é um torneio que não vale tanta coisa. E sim, nível técnico das equipes sim é inferior. Agora, tem um grande valor agregado a essa competição, é uma competição que se, por exemplo, um time da dupla ganhar e o outro perder em uma possível final disputada por clássico Grenal, vai sim pesar muito. O Grêmio que joga com o Caxias, todo mundo lembra a dificuldade que o Grêmio teve ainda perdendo por Caxias para ganhar o último campeonato estadual, e Inter e Juventude fazem sempre um clássico que já foi final até de gauchão. Então, dessa vez, tem sim pressão para esse primeiro jogo, que não vai ser na Serra. Um deles sim vai ser em Caxias do Sul, não vai ser os dois em Caxias, perdão, vai ser tudo na Serra. Joga no Montanha dos Vinhedos do Juventude porque não está com condições o Alfredo Giacone, portanto o jogo acontece no Montanha dos Vinhedos, casa do Esportivo, jogo entre Juventude e Internacional. Caxias e Grêmio jogam no Centenário. É a primeira oportunidade que se enfrentarão esses times e depois a volta no próximo final de semana. Beleza, 5 da tarde tem mais Virando o Jogo aqui na TV Bom Dia com o Eric Oliveira. Não perca, amanhã a gente vai falar mais ainda sobre essas semifinais do Campeonato Gaúcho, os primeiros jogos. Obrigado, Eric. Um abraço, Leandro, para quem está acompanhando também. Vamos agora às informações da previsão do tempo. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. Nesta quinta-feira, o tempo prossegue firme e esfria em todas as cidades da região. A previsão é de geada isolada nas cidades do extremo norte gaúcho. Um dos motivos é a atuação de uma massa de ar seco e frio que está sobre o estado e impede a formação de nuvens carregadas. Além disso, ela deixa as temperaturas mais baixas. Vamos conferir? Em Erechim, a mínima será de 7 graus e a máxima de 22. A umidade do ar ficará em torno de 26% e não temos previsão de chuva. No município de Cruz Altense, a mínima será de 8 graus e a máxima de 23. E no município de Charrua, a mínima será de 7 graus e a máxima também de 23. Mais informações e outros detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha no site do Bom Dia. E no programa Bom Dia Entrevista de ontem, a Taine do Carmo conversou com a coordenadora regional de educação sobre o retorno das aulas nas escolas do estado. A principal recomendação foi de que as famílias aguardem a comunicação das escolas. Vamos rever juntos essa entrevista. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje o nosso assunto é um dos assuntos mais pautados durante essa semana, que é em relação à suspensão das aulas presenciais que iriam voltar esta semana, mas acabaram sendo suspensas. E para falar melhor a respeito desse assunto, esclarecer outras questões também, nós convidamos a coordenadora da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, Juliane Bonês, que já está aqui conosco para fazer aqui uma conversa falando sobre tudo isso. Seja muito bem-vinda, coordenadora, aqui no Bom Dia Entrevistas. Obrigada a vocês do Bom Dia, obrigada à comunidade que nos acompanha. É sempre muito importante para nós este espaço de diálogo com a comunidade.
Coordenadora, então, falando inicialmente, né, para a gente entender a situação, as aulas presenciais, elas iriam voltar e aí no domingo ficamos sabendo que não iriam mais voltar. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós essa situação. Sim, nós trabalhamos com a educação, né? Mas a educação ela não tem essa autonomia de retorno ou não retorno, porque desde o início da pandemia somos regidos pelos protocolos sanitários. Então, o que vai dizer se retorna ou não retorna, né? O que era o nosso acompanhamento e do qual nós fazemos parte, são os protocolos adotados pelo Comitê Estadual, né, de Acompanhamento, o Comitê de Crise. Então, a educação, ela não tem essa autonomia, mas ela precisa ter a sua organização para que a aprendizagem dos estudantes prossiga também nesse tempo. E aí aconteceu que uma decisão judicial acabou impedindo, né, essa volta, digamos assim, às aulas, mas agora, coordenadora, nós comentávamos até antes que saiu uma nova atualização, né? Sim, nós tivemos então uma liminar, né, através do Poder Judiciário, que no domingo fez diversos movimentos. Mas como eu falei, nós estamos organizados, né? Estamos trabalhando no remoto, as escolas elas nunca pararam as atividades, apenas nós trabalhamos de maneira diferente. O modelo híbrido ele é adotado pelo Estado do Rio Grande do Sul na rede estadual desde outubro do ano passado, então nós estamos com esta organização. As escolas nesse momento trabalham com o planejamento de retorno, isto é, o checklist de tudo aquilo que nós precisamos para estar com as atividades presenciais, né? Já que as remotas nós estamos trabalhando. Então, esse contato com as famílias, as instruções sobre os planos de contingência, porque nós estamos em período pandêmico ainda. Então, a gente trabalha sempre com dois olhares. A educação, sim, é a nossa pasta, é a nossa responsabilidade, mas a nossa saúde também é muito importante. Então, nós cuidamos muito para sempre termos muito próximo a saúde de quem está atuando na escola, na educação e também o processo educacional. E falando, coordenadora, dessa questão da saúde, o que a gente muito se fala dessa questão da vacinação dos professores. Na sua avaliação, a senhora acredita que é algo que vai ajudar nas aulas presenciais? Como a senhora visualiza essa questão de vacinar os professores para a volta às aulas presenciais? Nós temos um encaminhamento de pedido, né, via a Justiça, né, o governador encaminhou um pedido ao senhor presidente para que faça essa análise de incluir a vacinação aos professores. Não temos, aos professores não só da rede estadual, aos professores do estado do Rio Grande do Sul. Nós não temos esse retorno ainda. E a minha consideração é de que isso seria muito importante, sim, porque nós somos, dentro das classes trabalhadoras, a classe que permanece o maior tempo junto a um grupo determinado de pessoas, que são os nossos estudantes. Sim, nós somos pela vacinação de todos, né? Isso que fique muito claro. Mas ao entender também que o processo do professor, do servidor da escola, ele tem esse contato de tempo maior, nós também consideramos isso de fundamental importância. E falando agora, coordenadora, que a senhora acompanha mais de perto essa situação e são realizadas muitas reuniões nesse sentido sobre como está sendo o andamento desses estudos remotos, principalmente nessa faixa que iria voltar, que seria os primeiros e os segundos anos. Na sua avaliação, pelo que a senhora acompanha, que as equipes diretivas lhe passa, como é que está o andamento desse ensino remoto? Sim, nós conversamos semanalmente com as equipes diretivas, né? De praxe nós termos pelo menos um contato semanal e a pandemia ela tem nos aproximado nesse sentido, né? Que as webconferências elas são de facilidade, de fácil acesso, a gente consegue conversar. O retorno que nós temos ele é positivo dentro das possibilidades que cada escola faz do seu esforço, né? Porque nós temos diversas situações. O mais difícil para nós hoje são os estudantes que não têm acesso, ou porque eles não têm equipamento, ou porque a internet não alcança onde residem. Então, estes estudantes, eles estão buscando as atividades na escola, porque o nosso objetivo grande é que nenhum estudante fique sem atividades, né? Então, esse processo de trabalho que os nossos colegas professores fazem diariamente, ele é muito sério e ele é muito responsável.
E durante todo o tempo de pandemia, o que isso muda, né? E faz parte da nossa cultura, que estudar é ir para a escola. Então, por isso que nós temos tanta saudade, nós temos saudade do convívio, da interação. Isso faz parte do nosso sentimento enquanto seres humanos. Mas nós temos trabalhado para garantir a aprendizagem possível e de um esforço muito grande que a gente sabe que as escolas têm feito. Falando dessa questão desse estudo remoto, as crianças sentem muita falta realmente de ir para a escola. Acredito que os pais também, a maioria pelo menos que a gente acompanha, quer esse retorno. E falando do estudo, como é o acompanhamento das atividades dos alunos em casa? No geral, não só do primeiro, do segundo ano. Sim, e ainda falando do primeiro e segundo ano, pela plataforma é a faixa etária de maior dificuldade, porque eles necessitam desse acompanhamento. Sim. E a gente sabe que os pais, as pessoas responsáveis, às vezes têm um equipamento de celular para mais de um filho, trabalham o dia todo e isso se resume em fazer à noite as atividades da escola. Então a escola tem essa compreensão também. As atividades, todas elas precisam retornar, né? Elas retornam porque é nesse vai e vem, seja pela plataforma digital ou seja pelo processo físico, que a aprendizagem acontece e que nós estamos garantindo os nossos dias letivos no calendário escolar. Por isso que o presencial ele é uma das etapas. Remotamente nós nunca paramos, nós estamos atuando, nós temos essa grande polêmica, essa grande fala agora de volta, retorna, não retorna, mas nós não sabemos aí à frente como vai se processar isso sanitariamente se não teremos novamente que proceder pelo remoto. Por isso que é importante sempre nós termos os pés muito firmes no chão, atuarmos com toda a capacidade que temos, com responsabilidade, mas cuidando para não perder o foco que é a aprendizagem da maneira que é possível. Coordenadora, a gente fala muito dos alunos, claro que, como a senhora disse, cada escola tem a sua dificuldade, tem a sua particularidade. E falando dessa questão dos professores agora, a gente fala muito dos alunos, mas em relação aos professores, como eles estão? Como está a saúde mental dos professores? Eles estão bem? O que eles têm passado para a coordenadoria? Sim, nós sempre ressaltamos que a escola e a educação, ela vive o que a sociedade vive, ela não é à parte, né? E esse processo pandêmico, ele trouxe para todos nós, seres humanos, muitos abalos. A gente tem as relações e os diálogos que expressam esses ocorridos nas famílias, nos amigos, nas proximidades, e isso vai causando um certo abalo. Nós, professores, estamos hoje em um processo, vamos dizer assim, um pouco mais equilibrado do que já vivemos em 2020, quando fomos pegos de surpresa, de susto, porque nós precisamos levar a escola para dentro de casa, o estudante e a família também, organizar as atividades, organizar o tempo, tudo isso gerou muita mudança e de forma muito rápida, né? Então, hoje nós já iniciamos um período letivo que já sabemos como ele funcionava no passado, estamos aprimorando, sempre dialogando, vendo qual que é a maior necessidade. Nós vamos agora também fazer algumas lives nesse sentido de saúde mental, de constituição da integralidade do ser, direcionada aos colegas professores e demais servidores das escolas. Nós temos também essa preocupação. Por isso que a gente sempre ressalta o professor, a merendeira, a higienizadora, monitora, as pessoas da escola, a equipe diretiva, eles não pararam de trabalhar. Por esse tempo, por vezes, se trabalhou muito mais, né? Então, que a gente tenha também esse respeito e esse cuidado, porque nós somos uma classe também de professores que somos trabalhadores e que, nesse momento, nos reinventamos de muitas formas para estar garantindo isso à sociedade. Nós sabemos que a escola é uma instituição pública, né? Também de desenvolvimento emocional, cognitivo, social, né? Tanto que nós estamos hoje fazendo esse planejamento de retorno junto com as equipes diretivas, avaliando de que a vulnerabilidade tecnológica, né, de quem não consegue acessar, emocional, de quem a gente tem relatos dos estudantes e temos colegas professores que querem e precisam voltar para o ambiente escolar porque se identificam, porque se organizam melhor, e também nutricional, que não é tão grande assim na nossa coordenadoria, mas que nós temos. Então, é um emaranhado assim que a educação ela anda conforme a sociedade. E isso veio para dentro do nosso profissionalismo
E diante disso, com certeza, hoje nós estamos melhores. Falando agora de outra questão, né, as decisões sobre esse retorno das aulas, elas estão sendo tomadas muito rápidas e quando a gente pensa que a gente sabe de uma atualização, acontece outra. Nesse sentido, coordenadora, o que nós sabemos até agora e também gostaria de saber se existe a possibilidade de já voltarmos, se os alunos já podem voltar nesse semestre, talvez nesse ano, às aulas presenciais. Então, como falamos antes, né, é uma decisão que não cabe à educação, mas a educação tem essa organização. Nós estamos organizados, sim, para as atividades presenciais, cada escola tem o seu plano de contingência, tem o seu centro de operação emergencial, o COI da escola, que é quem rege tudo isso. Temos as demarcações no chão, álcool gel, EPIs, máscaras, né, a delimitação de cada espaço, tudo conforme o plano de contingência prevê. Nós temos também, nesse momento, as escolas já têm a listagem dos grupos dos estudantes, porque nós voltaremos sim presencial este ano, então a gente foi fazendo essa organização. Nós não temos a data prevista, mas nós sabemos que voltaremos, mas não 100%, né? Será de maneira escalonada, por grupos, para fazermos a identificação também se porventura venha ter algum caso, né, de Covid neste grupo. A partir disso, as equipes diretivas estão em constante orientação junto às famílias. Então, o que é preciso a família saber, o estudante saber? Não é quando for divulgado que as aulas podem retornar, por exemplo, fosse hoje à noite, que amanhã de manhã os estudantes precisam estar na escola. Eles estão com as atividades para fazer, eles precisam aguardar esse contato da escola. Sempre é a escola que vai dizer, a partir de tal dia, vai ser grupo tal, por que é esse grupo, é uma definição junto com o quadro de professores e com o conselho escolar da escola. Isso está tudo registrado, qualquer família que tenha dúvida pode fazer essa busca, qualquer pessoa da sociedade organizada pode fazer, as escolas têm isso feito. Porque nós não podemos pular etapas e colocar em risco a vida da sociedade. Porque o estudante que vai à escola, ele constrói uma rede de relações e que volta para casa com isso, né? E lá em casa nós temos as pessoas, e lá na escola nós temos as pessoas, e esse estudante é uma pessoa que está transitando em pandemia. Então nós temos que ter muita cautela no sentido de que está tudo organizado e está tudo pensado. Precisa sim de um decreto, de uma determinação, precisa, mas não quer dizer que no minuto seguinte isso já vai acontecer. Nós temos essa organização, temos uma relação muito boa com os 41 secretários municipais de educação de abrangência de nossa coordenadoria, onde trabalhamos a questão do transporte escolar, né? Então, cada escola em cada município já fez esse contato também, quer dizer, está tudo pronto. No momento que formos autorizados, nós vamos começar a colocar o plano em prática. Mas as famílias precisam aguardar esse toque da escola, até porque nós temos que saber identificar quem vai primeiro, por quanto tempo, quem vai segundo, e esta é toda uma organização que cada escola tem. Tem toda uma etapa, não vão voltar direto, tem toda uma organização, até como a senhora comentava, né? Exatamente, e o que é bem importante destacar? As atividades remotas, elas prosseguem, porque enquanto nós teremos grupos nas escolas, no presencial, nós teremos grupos em casa, no remoto. Isso é o ensino híbrido, né? Ele tem essas duas formas de acontecer. Então, não quer dizer que se eu sou responsável por um estudante e ele começa a frequentar a escola, a semana que vem, quando ele não vai ter atividades para fazer. Ele terá, porque na outra, quando ele voltar, a turma que estava lá e ele dentro da plataforma digital precisam andar da mesma forma. Então, a possibilidade de ir no presencial é para a convivência, é para estar próximo do professor, que nada substitui isso, né? Mas as atividades de aula, de escola, as famílias têm que ter muito claro que elas vão prosseguir de maneira remota até fechar este ano, porque nós não temos previsão de vacina para todo mundo ainda, né? E a gente segue acompanhando, né, coordenadora, já chegando aqui ao fim da nossa entrevista. São decisões muito rápidas e, como a senhora destacou, é importante que as famílias procurem, se tiver dúvida, a coordenadoria e as escolas também, que vão estar orientando como será, se voltar, como será essa volta.
Então, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui, pelo seu tempo, sua disponibilidade e também estar esclarecendo todas essas questões que eu acredito que todos os pais, né, e a comunidade ela está ansiosa para saber. Muito obrigada. Eu que agradeço, nós prosseguimos sempre à disposição. É muito importante, vou repetir, o contato é com a escola, cada escola tem sua organização, sua particularidade, sabe da sua realidade. Nós não temos que determinar, enquanto coordenadoria, que todas sigam igualmente, porque cada comunidade é uma e tem o seu sistema de organização. O que nós temos, e todas as escolas têm, é um bom planejamento. O retorno, quando for para acontecer, da maneira que for para acontecer, a comunidade escolar pode ter certeza que os estudantes e os professores estarão muito seguros nas escolas. Esperamos que sim, que dê tudo certo e vamos aguardar realmente essas decisões. Com certeza. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Hoje, 8 da noite, tem mais programa Bom Dia Entrevista para você que está me acompanhando. E olha, fica ligado aqui na programação da TV Bom Dia, que às 2 da tarde tem o programa Direto da Redação. Hoje com a Ragnara Zago e com a Tayane do Carmo. Não perca, é logo após aqui o Bom Dia Notícias às 2 da tarde. Também tem o Virando o Jogo com Eric Oliveira às 5 da tarde e às 8 da noite tem o Bom Dia Entrevista para você. Não perca a programação da TV Bom Dia, muitas informações locais. Reveja esses e outros programas do site www.tvbomdia.com. Uma ótima quinta-feira para você, tudo de bom e até mais.